chegou o momento de declarar seu imposto de renda. Meu nome é Luiz Carlos Benner, quero apresentar a vocês o curso de Imposto de Renda do Fisco Data. Aqui nós vamos ver passo a passo como declarar, o que declarar, as principais preocupações que devemos ter, como nós podemos fazer para tirar as dúvidas e resolver alguns problemas que acabam atrapalhando na hora de declarar imposto de renda. Tudo começa com a tabela progressiva. Então, nós temos uma tabela progressiva anual, que nada mais é do que a tabela do imposto de renda que é aplicada naqueles descontos mensais. Aquele profissional que é empregado ou mesmo profissional liberal precisa pagar o seu imposto de renda mensalmente. Para isso tem uma tabela progressiva, então ela também é a balizadora das isenções. Então, todo mundo que tem um rendimento anual, teve um rendimento anual de até R$ 22.847,76, está isento do imposto de renda. E a partir daí começam as alíquotas progressivas e além dessas alíquotas, nós temos alguns descontos possíveis. Nesse curso que está sendo ofertado aqui pela Fisco Data, nós vamos ver quais são os descontos possíveis, vamos ver quais são as novidades. Aliás, temos algumas novidades como todos os anos, né? Este ano, uma das grandes novidades é a restituição via Pix. Você pode informar o seu código de Pix para as restituições. Outra novidade muito interessante, ampliou-se o valor, né, aquele limite de isenção para quem aplica naquelas ações, né? O mercado de ações, o mercado de renda variável, ele se popularizou bastante nos últimos anos. E aquele valor que era o limite, vamos ver até um pouco mais adiante, mas aquele limite de isenção de R$20 mil foi ampliado para R$40 mil. Então, a venda de títulos, né, de renda variável até o valor de R$40 mil mensais está isento. A outra coisa interessante também, que é algo que eu recomendo, são as declarações pré-preenchidas. Aquelas declarações pré-preenchidas, você vai lá, você baixa ela já vem com a maior parte dos dados, inclusive com os dados dos saldos dos anos anteriores, do ano anterior. Então isso vai ajudar bastante no dia a dia e vai evitar, né, na hora de preencher a sua declaração, que se cometa algum erro de digitação. Então, a tabela, como eu falei, ela tem a tabela mensal e a anual. A mensal é aplicada para fins de desconto e pagamento mensal, e a anual para o ano. Bom, agora vem a outra grande dúvida: quem deve declarar? Muitas pessoas dizem assim: mas eu tive rendimento baixo, ou eu não tive muito rendimento tributável. Quero fazer um alerta: não é só o rendimento tributável que é base para a declaração. Está obrigado a declarar quem teve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Então, cuidado. Rendimento tributável, o que é? É o rendimento assalariado, de aposentadoria, rendimento de autônomo, né, aquele trabalho não assalariado, profissional liberal. Esses são os rendimentos tributáveis, ou seja, qualquer rendimento que a pessoa física teve que está sujeito a algum tipo de tributação, prolabore, por exemplo. O outro é justamente os isentos, né? Quem teve rendimento tributável isento somado até 40 mil, acima de 40 mil, está obrigado a declarar. O que são esses rendimentos isentos? Rendimento de poupança. Mas eu não tive rendimento de poupança no valor tão alto. Mas temos outros rendimentos importantes: distribuição de dividendos, que são isentos, de dividendos e lucros, doações recebidas, heranças recebidas, são rendimentos isentos. Então, para quem teve rendimento isento nessa faixa, está obrigado a declarar.
Também temos pessoas físicas que exercem atividade rural. Então, para aquelas pessoas físicas que exercem atividade rural, que têm o cadastro de produtor rural, que tiveram a receita de venda de seus produtos acima, né, valor superior a R$ 142.798,50, estão obrigados a declarar. Outra situação que obriga as pessoas a declararem é a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, superiores a 300 mil. Aí também nós temos que deixar isso bem claro. 300 mil declarados, né? Ah, mas eu comprei um imóvel que valia 100 mil há 10 anos atrás, hoje ele já vale 350 mil. Não se faz na declaração aquele ajuste de valor de mercado. Então, olhem lá na lista, naquela ficha de bens e direitos, verifiquem se os seus rendimentos no ano anterior, ou se tudo que somado, né? Ah, eu comprei uma casa de 100 mil, no outro ano comprei um carro de 50 mil, e aí eu vou adquirindo bens, eu tenho aplicações. Se a soma desses valores pelo valor de aquisição for superior a 300 mil, você tem que declarar, né? Outra situação de ganho de capital, né? Então, quem alienou bens e direitos sujeitos à incidência do imposto de renda tem que declarar. Quem teve a venda, vendia um imóvel, por exemplo, que está sujeito ao imposto de renda, eu tenho que declarar, tá? Então, ele não escapa disso, né? Também, se eu tive operações da Bolsa de Valores, essa é a novidade, né? Se eu vendi acima de 40 mil, falei isso no início, até 40 mil por mês é isento. Se eu tive alienação de ações, né, de renda variável, de operação na Bolsa de Valores, acima de 40 mil, em qualquer um dos meses, eu sou obrigado a declarar, porque a alienação de ações negociadas na Bolsa de Valores, né, essas ações de renda variável, acima de 40 mil, se enquadram naquela alienação de bens e direitos sujeitos ao imposto de renda, né? Também, as formas de pagamento, né? É importante a gente entender isso. Como que eu pago o meu imposto de renda? Aquela pessoa que está sujeita, que é assalariada, que já está sujeito e tem uma única fonte de renda, ou mesmo que tenha mais do que uma, ela praticamente ela não faz nada, ela já tem o seu desconto de imposto de renda, né, efetuado na folha, a empresa recolhe este valor, ela é obrigada a recolher, inclusive isso é importante, para as empresas que efetuam retenção de impostos, seja imposto de renda ou da Previdência, e não recolhem, isso é considerado crime, né? Isso é crime de apropriação indébita. Então, as empresas já fazem isso, já retêm e já recolhem, né? No entanto, nós temos situações onde a pessoa tem que recolher, tanto nos casos de profissionais liberais que precisam lá fazer o carnê-leão, que nós chamamos, como quem, por exemplo, recebe aluguéis. Isso é importante também mencionar. Muitas pessoas têm lá um imóvel alugado, esquecem de declarar aquela renda. Ela também é uma renda sujeita ao imposto de renda na tabela progressiva e tem que ser declarada. Bom, primeiramente, é importante que todos saibam que valores abaixo de R$10 não precisam ser recolhidos, né? Então, apenas valores superiores a R$10 que são recolhidos, né? Quando a gente fala em pagamento, também vamos separar um pouco o pagamento daquele imposto mensal do que aquele pagamento que é apurado no final do ano. Quando você faz a declaração de imposto de renda, geralmente você tem ou o imposto de renda a recolher,
né, ou a restituir. Se você tem a restituir, não é que você não vai ter imposto de renda. Na verdade, o que acontece é que o valor que foi retido, aquilo que você já pagou durante o ano, é superior daquilo que é devido, porque nós vamos ver mais adiante também, nós temos todos aqueles valores que são descontados, aqueles valores que são abatidos da base de cálculo, né? Ou eu tenho a recolher. A guia, né, o valor mínimo para parcelamento é R$100. Então imagine que eu tenho mais do que uma fonte de renda. Quando eu somo essa fonte de renda, ou algum dependente tem uma fonte de renda, quando eu somo isso com meus rendimentos, eu tenho uma diferença para pagar. Essa diferença ela pode ser parcelada, e se o valor for abaixo de R$100, né, ele é pago em parcela única. Então essa forma de pagamento é importante. Outra facilidade, quando você recolhe, você pode pagar a primeira guia e as demais fazer em conta corrente, em débito de conta corrente. Então, a primeira cota tem que ser paga até 31 de maio, então a data de vencimento ocorre na data da entrega. Isso também é uma coisa interessante, eu não comentei no início, mas este ano também abriu já o prazo de entrega para 31 de maio. Ele historicamente é 30 de abril. Esse ano ele já mudou e passou já para 31 de maio. E é quando vence a primeira parcela. O restante, né, as outras parcelas, elas são devidas depois, né, podem ser feitas em débito automático a partir da segunda cota. Quem quiser fazer a primeira cota como débito automático, deverá fazer a opção até dia 10 de maio, né? Bom, prazo de entrega, já falei também, né? Esse ano o prazo de entrega começou um pouco mais tarde, geralmente ele começa no dia 1º de março e ele vai até 31 de maio. Então ele começou, né? A Receita começou a receber no dia 15 de março, diferente dos outros anos, e pode ser entregue até 31 de maio. É importante que tem multa, né? A multa, ela é de 1% ao mês sobre o total dos impostos em atraso ou fração. Na verdade, ela vai até 20%. Então, o valor mínimo é de 164,74, que é o mínimo que você paga, até 20% sobre o valor devido. Aí, outro alerta que eu faço, as pessoas dizem, olha, eu não tive imposto de renda a pagar, eu vou ter a restituir, e aí não vou ter multa sobre isso, ou a minha multa será a multa mínima. Não é assim que se calcula a multa. Quando se faz a apuração do imposto de renda, se calcula o imposto de renda devido, se abate o que foi já antecipado, que você já pagou, e a diferença é que você vai ter a restituir ou a pagar a mais. Então essa multa ela é aplicada sobre aquele valor total apurado na sua declaração de imposto de renda. Ela não é apurada, ela não é aplicada sobre a diferença que você tem a recolher ou a restituir, sim sobre o valor total. Dito isso, né, vamos fazer a apuração. O que eu posso descontar? Tem bastante pergunta, bastante polêmica, né, sobre isso, então vamos começar com a primeira coisa. Temos uma coisa chamada desconto simplificado. Então, em vez de eu aplicar aqueles descontos que geralmente podem ser abatidos, eu aplico um desconto simplificado de 20%, que chamamos de desconto padrão. E ele está limitado a R$ 16.754,34. Como que eu sei que o desconto padrão pode ser vantajoso ou não, né? Bom, já faço declaração há muito tempo, né? E posso assegurar o seguinte, geralmente pessoas solteiras que não têm dependente, que não têm gastos médicos, né, com médico e dentista, são as pessoas para as quais o desconto simplificado ele dá
uma vantagem, né? Ele dá um valor a restituir maior, mas também não precisa se preocupar. O próprio programa de imposto de renda, à medida que vocês preenchem, lá na parte esquerda, ele vai mostrando qual é o valor a pagar ou a restituir com o desconto simplificado ou com a que nós chamamos de declaração completa. Então, lancem junto em todas as despesas e coloquem lá. E aí a gente vai acompanhando. O próprio programa, ele está muito bom, ele já facilita bastante. Vamos falar dos descontos possíveis, né? E aí vou trazer alguns exemplos também do que não são descontos possíveis. Primeiramente, dependentes, você pode abater dependentes, tá? Cada dependente, o valor de cada dependente equivale a R$ 2.275,08 ao ano, tá? Esse é o valor anual do dependente. Quem pode ser dependentes? Vem algumas perguntas. Olha, o meu filho, eu dou assistência para o meu sobrinho. Olha, o meu irmão se separou e meu sobrinho, quem cuida sou eu. Não pode, não é assim. Na verdade, avós e bisavós, pais, irmãos, e aqui irmãos sempre é importante, quando você não pode declarar o seu irmão simplesmente como dependente, né? Você precisa ter a tutela do seu irmão, né? Isso vale também para sobrinhos, para as outras pessoas, então precisa da tutela, você precisa ter a autorização e a tutela desse dependente. Cônjuge, filhos que estudam, né, que estão fazendo faculdade até 24 anos, enteados, netos e bisnetos, desde que tenha guarda judicial, isso é importante. Tem gente que contribui, que ajuda com os netos, paga plano de saúde para os netos e quer deduzir isso. Não pode, só vale se você tiver aquela guarda judicial. Menor pobre também, se você tiver a guarda judicial. E pessoa incapaz, você também tem que ser o tutor ou curador do incapaz, tá? Senão não vale. Um alerta que eu faço é que as pessoas geralmente declaram os dependentes e às vezes esquecem de declarar os rendimentos desse dependente. Isso é muito comum com filhos, quando começam a fazer estágios remunerados, e aí esquecem de somar, de trazer para dentro da sua declaração esses rendimentos. Façam alerta nesse caso, cuidem disso e incluam. Muitas vezes vale a pena não declarar aquele dependente, porque ele já tem um rendimento que na declaração dele seria considerado isento, porque ele ganha, por exemplo, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, mas quando esse rendimento for somado ao seu rendimento, ele pode entrar naquela tabela máxima de 27,5%. E aí você acaba tendo que pagar muito mais imposto de renda. Então, é um alerta que eu faço sempre. Depois, outras deduções permitidas, né? Despesas médicas e odontológicas, valor integral. Aqui inclui psicólogos, né? Também podem ser abatidos, e despesas médicas, inclusive no exterior. Viajei para o exterior, tive um gasto com médico, ele posso abater, valor integral. Planos de saúde também, valor integral. Aqui fica sempre o lembrete. O plano de saúde, aquele que eu pago, que é para mim e para meus dependentes. Não vale pagar o plano de saúde para o seu neto e querer declarar essa despesa como sua, se esse seu neto não é seu dependente, se você não tem a guarda judicial de seu neto. Educação, né? Despesas com educação. O valor máximo permitido é R$ 3.561,50 por ano, tá? E outra coisa importante quando a gente fala em educação, não vale escola de inglês, não vale academia, o que vale são
ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, mestrado, doutorado, mas são estes que realmente valem, os outros não. Previdência privada é o máximo de 12% sobre o seu rendimento, sua remuneração. A previdência privada tem sido uma boa ferramenta, muitas vezes, de planejamento tributário. Eu vou lá, faço uma contribuição maior, eu posso fazer aquela tabela regressiva e a tabela regressiva para... por exemplo, que ela tem a tributação exclusiva na fonte, então eu abato numa base de 27,5 e quando eu resgato, eu posso resgatar, por exemplo, aplicando 15%. Então, nós temos uma questão temporal, ou seja, eu ganho a restituição agora e aquele rendimento, aquela previdência privada vai ser tributada só lá na frente e no momento do resgate e por uma tabela menor. Ainda, quem tem empregado doméstico registrado até o valor de R$ 1.200,32 ao ano. São despesas que eu posso deduzir, tá? E aí vem as perguntas, né? O mundo está mudando e muito rapidamente, né? Agora nós vivemos um mundo em que os pets são os filhos, as plantas são os novos pets, né? E aí, não raro, surgem aquelas perguntas. Ah, mas eu pago plano de saúde para o meu pet. Ah, mas meu pet é como se fosse meu filho. Eu tenho gastos, eu levo ele para a creche. Posso abater? Não. Despesas com pet não podem ser abatidas no imposto de renda. Por mais que você goste do seu pet, por mais que você o trate como seu filho, para o leão, para o fisco, ele não é o seu filho. Não pode ser abatido. Ok? Bom, seguindo... vamos entrar um pouco para falar de tributação exclusiva. O que são rendimentos de tributação exclusiva? Nós temos algumas classes de rendimentos na declaração do imposto de renda. A primeira classe é rendimentos tributados, são aqueles sobre os quais incide imposto de renda, mas eles entram na tabela progressiva, eles entram naquele cálculo global, onde eu somo todos os rendimentos, aplico os percentuais e posso abater. Os rendimentos exclusivos são aqueles que são tributados, mas eles não entram naquele bolo, eu não posso restituí-los, eles são tributados de forma definitiva em uma única vez. O que nós conhecemos mais comum é o 13º salário. O 13º salário, ele é, né, muitos chamam de bonificação natalina, ele é tributado de forma exclusiva. Então, aquele imposto de renda que você teve retido lá, ele não volta, ele não pode ser restituído. Rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, eles são tributação exclusiva, né? Os ganhos líquidos de renda variável. Então, qualquer tipo de aplicação de renda fixa ou variável, eles são tributados exclusivamente na fonte. Inclusive, eles têm alíquotas diferenciadas. Ganho de capital de maneira geral. Eu vendi um imóvel, apurei um ganho de capital, vou ter que tributar. Essa tabela agora ela é progressiva, mas ela até 5 milhões de ganho de capital, ela é de 15%, então é um percentual menor. E eu quero falar depois, vou voltar ao assunto dos imóveis, porque nós temos várias dicas para dar. Outra coisa importante que eu queria trazer aqui, o imposto de renda, isso desde a década de 90, se eu não me engano foi lá em 95, 96, mudou o seu regime. Ele abandonou o princípio da territorialidade e passou a adotar o princípio global de renda. O que isso quer dizer? Se eu sou residente no Brasil, brasileiro ou não, eu tenho que declarar no Brasil. Eu tenho que declarar no Brasil e pagar imposto de renda sobre qualquer renda obtida em qualquer lugar do mundo, né? Que é o princípio da universalidade da renda, que é uma renda global. Então eu preciso ficar atento a isso. Falamos de rendimentos tributáveis, falamos dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, que são aqueles rendimentos de tributação definitiva. Agora vamos falar dos rendimentos isentos.
isentos. É um outro assunto que às vezes traz uma interpretação indevida e as pessoas às vezes não conhecem ou acham que algo é tributado e não é. Então, o que são os rendimentos isentos? O primeiro são as indenizações. Só temos que tomar cuidado. Indenizações são isentas quando elas têm aquela característica de reparar algum dano, reparar alguma perda de capital. Quando essa indenização tem a característica, por exemplo, de reparar lucros cessantes, ela não é isenta. Não é porque nós chamamos de indenização, mas nós temos que olhar para a sua natureza. Mas, bati meu carro, tive perda total, vou receber indenização, seguros de vida, né? Tive um seguro de vida aí, também, ele é isento, né? Eu fui indicado para ser... eu fui listado como um dos beneficiários do seguro de vida, então ele é isento. Tive um sinistro na minha casa, então esse seguro, essas indenizações, né, elas tendem a reparar algo. Indenizações de natureza trabalhista também, então, tanto é que o aviso prévio indenizado, ele é um aviso, é uma indenização que ela já está prevista e é isenta. Então, as ações judiciais que muitas vezes trazem consigo indenizações como aquelas perdas e danos ou até mesmo alguma indenização de assédio moral, estas acabam sendo isentas. Depois, temos outros rendimentos isentos. Um exemplo: se eu só tenho um único imóvel, isso muitas pessoas desconhecem. Eu tenho alguns tipos de isenção quando eu vendo imóveis. Eu tenho um único imóvel cujo valor de venda foi até 440 mil. Eu não tenho nenhum outro imóvel, só tenho esse. Eu posso optar pela isenção. Eu só não posso ter mais do que uma operação, mais do que uma venda de imóvel com valor inferior de 440 mil no prazo de 5 anos. Nesse decurso de prazo de 5 anos, só posso ter uma única. Mas muita gente acha que tem que tributar. Então, eu comprei um imóvel, uma casa por 50 mil reais. Eu só tenho essa casa. Vendi por 400 mil ou tive um ganho de capital de 350 mil. Como é o único imóvel, eu não preciso, de fato, ele é isento. Eu não tenho que pagar imposto de renda sobre ela. Depois, temos aí o lucro de vendas de pequeno valor. Então, bens de pequeno valor, e aí nós temos aí algumas definições do que é pequeno valor. Já foi definido que os bens, as ações, né, de renda variável até 40 mil são classificadas como pequeno valor, e outros bens também de 40 mil são isentos. Depois temos uma coisa que muita gente acha: mas herança ou doação eu pago imposto de renda. Não, herança e doação não pagam imposto de renda. Herança e doação pagam outro tributo, que é um tributo estadual chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Intervivos e Causa-Mortes. Então, esse é um outro tributo cuja alíquota é estadual. No Paraná é 4%, temos estados que têm uma alíquota progressiva, como é o caso de Santa Catarina, mas não paga imposto de renda. Ele deve ser declarado lá como isento. Os rendimentos de caderneta de poupança, que eu já falei lá no início, e também lucro na venda de imóveis. Quando você tem um imóvel residencial e você vende ele para comprar outro imóvel residencial. Isso é muito importante, porque a ideia dessa isenção é que você não tenha perda patrimonial se você só está trocando de imóvel, de casa, né? Eu posso ter mais do que um imóvel, eu posso lhe vender pelo valor que for. No entanto, se eu vender um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial, eu tenho isenção. Mas eu vendi o imóvel por 1 milhão e apliquei 800 mil
numa nova casa, num outro imóvel residencial e 200 mil eu mantive como uma outra reserva. Então, a tributação no ganho de capital será proporcional. Eu vou tributar 20% do ganho de capital, né, uma vez que 80 eu apliquei em outro imóvel. E ela é bem razoável, porque de fato ela é uma forma de você não ter perda patrimonial quando você troca o imóvel. Se você vai vender uma casa de 1 milhão e comprar outra de 1 milhão e tiver que pagar imposto de renda, você já teria uma perda e prejudicaria aí o seu patrimônio. Então esta é a ideia. Bom, esses são, em linhas gerais, a maior parte dos rendimentos, mas nós temos ainda distribuição de lucros, dividendos. Está se discutindo bastante recentemente a tributação, né, que se tribute lucros e dividendos, mas hoje eles ainda são isentos. Nós temos, por exemplo, aposentados acima de 65 anos têm uma parcela de rendimento isento. Nós temos situações de rendimentos isentos, pessoas com doenças graves, né? Pessoas cardíacas, pessoas com demência. Nós temos uma lista de doenças que também fazem com que o seu rendimento é isento e que devem ser declarados lá na isenção. Algumas bolsas de estudo e por aí afora. Então nós temos aí uma lista. Uma boa maneira de se saber quais são, se eu tenho dúvida, é abrir o programa, olhar lá na lista, na ficha de rendimentos isentos, e lá eu posso ir olhando e pesquisando. Bom, rendimentos tributáveis, né? Como que eu faço, né? Como eu obtenho informação? Primeiro, todas as empresas são obrigadas a fornecer, e sempre até o final de fevereiro, o comprovante de rendimentos. Então, a sugestão que eu faço é: fiquem atentos, as empresas são obrigadas a mandar o que nós chamamos de comprovante de rendimentos. Os bancos também, vocês podem entrar no site, tem lá normalmente uma guia lá em outras informações, ou às vezes até na parte depende, varia muito de banco, mas geralmente lá nas outras informações tem lá o item extrato, né, ou comprovante de rendimentos, ou rendimentos anuais, né? Então, aí você pode já baixar, e a dica sempre para quem tem o cadastro gov.com lá, por favor, baixem a declaração pré-preenchida. Isso vai ajudar um monte, vai acelerar o processo da declaração de preenchimento, vai trazer muitas informações. Depois, confiram isso. Falei já anteriormente, mas sempre vale a pena lembrar. Atenção para o rendimento dos dependentes, tá? O rendimento dos dependentes, ele vai vir, e vai vir muito rápido, porque o fisco já tem informação e o CPF é cruzado de uma maneira muito rápida. Então, eu tenho um dependente, eu declarei e não declarei o rendimento, essa diferença vai ser cobrada, porque ela vai ser todos os rendimentos. Se eu declaro e tenho dependentes, todos os rendimentos dos dependentes serão somados ao meu. E, como eu já falei, aposentados acima de 65 anos tem R$ 24.751,74 de isenção, incluindo aqui o 13º, né? A questão de baixa, né, a isenção de bens de pequeno valor, a gente já falou antes, né, eu tenho 40 mil de isenção para renda variável, 20 mil para mercado balcão. O que é o mercado de balcão? O mercado de balcão é quando eu compro uma ação e vendo no mesmo dia. Então ela não entra naquela regra da renda variável. E para demais bens de pequeno valor, 35 mil. Né? A maioria das pessoas não presta muita atenção nisso, mas o ideal seria declarar tudo, né? Muitas pessoas não querem declarar alguns itens, como obras de arte, joias, porque pode chamar a atenção, né? Para caso alguém tenha acesso a essa declaração de imposto de renda, mas a minha recomendação é sempre que se declare
todos os bens, né? Esse também é um alerta que eu queria dar. Muitas pessoas ficam preocupadas com as informações que estão na declaração e a minha recomendação para todos é sempre: não entreguem sua declaração de imposto de renda completa para ninguém. Hoje em dia é muito comum, qualquer um quer sua declaração de imposto de renda. Eu quero alugar algum imóvel, alguma coisa, declaração de imposto de renda completa. Eu quero abrir a conta num banco, precisa da declaração de imposto de renda completa. Eu nunca entrego minha declaração de imposto de renda completa. Gente, a declaração de imposto de renda, ela tem informações muito importantes. Quem tem dependentes, quem tem filhos pequenos, lá você tem a escola onde seu filho estuda, o médico que você frequenta, o médico que os seus filhos vão, porque lá está a lista de todas as despesas. Lá você tem o saldo da sua conta corrente, você tem tudo. Então a minha sugestão é: sempre negociem com a parte do outro lado. Entreguem comprovando de rendimentos, entreguem algumas fichas, mas nunca a declaração de imposto de renda completa. Não interessa para absolutamente ninguém quem são seus dependentes, quais são as suas despesas que você tem. Isso não interessa. Eu sei que existem regras, os bancos, mas isso é regra do banco, isso é regra da imobiliária. Bom, então essa imobiliária, esse banco não serve. O banco, você está deixando o seu dinheiro no banco. O banco entrega a relação de todos os bens para você, para saber se você vai ou não querer abrir a conta lá? Não. Então não tem que fazer a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Não entreguem sua declaração para qualquer pessoa. Tem estagiário, tem quadrilhas trabalhando nisso. Se eu sei que você tem um filho pequeno, sei quanto dinheiro você tem e eu sou um bandido, eu vou sei onde seu filho estuda, o horário que ele estuda, eu sei onde você mora, tudo isso você tem na declaração. É só alguém seguir e pegar você no ponto mais frágil. Então, cuidado, eu sempre faço esse alerta. Bom, vamos prosseguir. Bom, já falei da alienação do UD com imóvel, os ganhos de capital, né, também já foram bem abordados. Agora tem uma coisa muito importante que as pessoas desconhecem, mas o programa já faz o cálculo automaticamente. Todo mundo costuma reclamar, sem ter o conhecimento de fato, de que eu comprei o imóvel, eu tenho ele pelo valor original na declaração de imposto de renda e não consegui atualizar nem pela inflação. Na verdade, existe um programa, toda vez que eu vendo um bem, né, um imóvel, eu tenho ou uma participação societária também, uma empresa, enfim, quando eu vendo um bem, eu tenho um programa chamado GCAP, que é justamente o programa que calcula o ganho de capital. Lá, exemplo de um imóvel, você informa, e essa tabela, a regressão, é para imóveis. Eu informo a data da aquisição do imóvel, o valor que eu tenho declarado, né, o último valor declarado do imóvel, e aí eu tenho uma tabela regressiva. Por exemplo, um imóvel adquirido em 2000, eu tenho hoje mais de 80% de isenção do ganho de capital. Então, às vezes, por desconhecimento, as pessoas fazem coisas absurdas e acabam pagando mais imposto. Um exemplo rápido, uma pessoa veio até mim e disse: olha, eu tenho um imóvel, esse imóvel eu nem tenho declarado, porque eu nunca tive renda suficiente para declarar. Esse imóvel eu comprei na década de 60, sei lá, década de 70. Eu sou professora, aposentada, sempre tive rendimento baixo e agora esse imóvel valorizou um monte, eu teria que vender o valor de venda desse... Eu gostaria de vender esse valor de venda desse imóvel em 3 milhões. E aí estão sugerindo colocar isso numa empresa, calcular por um formato de lucro presumido para pagar menos imposto. Eu falei: traga seus documentos. Bom, resumo da ópera, quando eu fui ver o valor, o percentual que se aplicaria nesse caso, não seria 15%, seria de 2,5%. Ou seja, ela não ia fazer um negócio porque ela ia achar que era inviável pagar 15% do imposto de renda, já que tudo seria ganho de capital. E aí, quando eu fui ver, justamente por desconhecimento de quem estava assessorando ela e desconhecimento dela, esse caso acabou sendo viável justamente porque tem
tem essa tabela regressiva. Essa tabela, ela existe, na verdade tem duas, né? Uma para bens adquiridos até 1969, que é uma tabela regressiva, que vem até bens adquiridos em 1988. Então, até 69 são totalmente isentos, eu venho vindo e vou reduzindo a tabela. Depois tem uma segunda e uma terceira tabela que se aplica sobre isso. Então, como eu falei, bens de 2000 hoje, na tabela, nessa redução, chega a mais de 80%. Então, são os fatores que a gente chama de fator 1 e fator 2 de redução, né? Eu pego lá um percentual, é uma tabela, é um fator que a Receita Federal criou, né? Por meio de legislação, aplica e reduz o seu ganho de capital. E não precisa, parece que a fórmula é complicada, mas não precisa fazer nada, basta baixar o GCAP, que é o Programa da Receita Federal para Ganho de Capital, fazer lá no GCAP, incluir todos os dados e pronto, o cálculo já sai automático, não precisamos nos preocupar. E eu já testei ele de todas as maneiras, funciona e está correto. Já peguei a fórmula, já fiz e não tem erro. Então, vamos ficar sempre atentos a isso. Também, estamos falando de venda de bens e direitos, o que declarar, o que não declarar, e eu quero voltar, inclusive, no caso de quem está no exterior. Primeiramente, eu preciso declarar todos os bens e direitos que eu tenho. Como eu já falei, tem pessoas que evitam declarar algumas coisas. Vamos declarar tudo, né? Olha, comprei um tapete belga de 15 mil reais, coloca na declaração, por que não? Né? Joias, coloque. Então, bens móveis, bens imóveis, desculpa, alguns móveis até, por que não? Dependendo do valor, deveriam ser declarados. Mas bens imóveis, sobretudo, carros, né, veículos. E aí começa uma segunda pergunta, como declarar isso? Então, primeiramente, vamos pensar em imóveis. Uma coisa que quase ninguém faz. Toda reforma de bem imóvel, né? Guardem, peçam nota fiscal de tudo, guardem, e aquelas reformas, até mesmo aqueles móveis feitos sob medida, que não serão retirados, né? Olha, reformei toda a minha cozinha, tá nova, gastei 50 mil reais com isso. O que eu faço? Somo ao valor do bem, para que quando eu for vendê-lo, o valor do ganho de capital seja menor, porque eu tenho um custo maior, porque o custo do bem é o quanto eu paguei por ele e todas as reformas e melhorias que eu fiz nele. Então essa é a primeira coisa importante, a primeira dica importante que fica. Depois vem vem as outras perguntas. Comprei um imóvel financiado, como declarar? A grande maioria das pessoas declara de forma equivocada o valor da dívida do financiamento. E isso está errado. E vou dizer por quê e por que eu tenho uma perda com isso, né? Eu perco valores com isso. Primeiramente, se eu compro o valor do imóvel, eu tenho que declarar todo ano quanto que eu paguei. Então, vamos imaginar o seguinte, um exemplo rápido. Eu tenho 100 mil reais em dinheiro. Aí eu tenho mais 50 mil reais de fundo de garantia que eu quero usar na compra desse imóvel. Eu tenho 150 mil reais, comprei um imóvel de 300 e vou financiar 150 mil. Bom, eu vou declarar no primeiro ano que eu paguei os 150 mil, eu vou lá, declaro o fundo de garantia como rendimento isento, porque ele tem que ter uma movimentação, então eu declaro o fundo de garantia lá como rendimento isento, declaro o meu bem lá por 150 mil. Mas o valor é 300 mil, eu financiei 150. Bom, no ano seguinte, você vai pagar lá 12 prestações de valor principal mais juros. Então, eu vou pegar e o banco informa lá quanto é o valor total pago e vou somar isso lá na minha ficha de bens e direitos ao valor do bem. Eu não devo declarar. Se eu declarar a dívida, o que vai acontecer? Todos aqueles juros, que é parte do custo do imóvel, porque eu paguei os juros, acabam não somando ao custo e quando eu for vender aquele imóvel, eu vou ter menos custo e vou pagar mais imposto de renda. E o correto e a orientação é, não tem
você não deve declarar a dívida, o ônus, porque você financiou o imóvel. Aquele valor da prestação deve ser declarado todo ano, juntamente com os juros, na ficha como acréscimo na ficha de bens e direitos. Vale também para carros financiados, a mesma coisa, né? Eu financiei meu carro, não vou declarar a dívida. Quais dívidas então eu devo declarar? Eu devo declarar aqueles empréstimos que eu fiz no banco, porque eu fiz um empréstimo diferente de financiamento, porque eu fiz um empréstimo de capital de giro, preciso de dinheiro, o dinheiro que eu emprestei do meu irmão, do meu pai, que eu devo devolver, obviamente, senão será doação e terá que pagar o tal do ITCMD e tem que ser declarado como isento. Então, esse tipo de dívida eu devo declarar. Ah, mas eu estou comprando um carro no consórcio, como é que eu faço? Bom, eu vou declarando o consórcio à medida que eu vou pagando. A mesma coisa vale para consórcio de imóveis. Eu vou acrescentando lá o valor do consórcio. Quando chega, mas eu fui sorteado. Bom, você foi sorteado, a partir do momento que você foi sorteado, você vai lá adquirir o bem, aí sim você vai criar uma dívida e vai reconhecer o valor da dívida. Ok? Então, essa parte é importante porque muita gente não toma o devido cuidado na hora de declarar e isso pode trazer alguns transtornos, né? Bom, dívidas, né? Eu já falei, então, exemplo prático de dívidas que eu devo declarar são geralmente aquelas dívidas de empréstimos de banco que eu tenho que devolver, não os financiamentos e dinheiro que eu peguei de terceiros. Bom, eu acho que esse é um bom resumo de tudo que nós temos na declaração. Antes, tá? Um pouco antes de começar a entrar no programa propriamente dito, eu quero fazer um outro alerta. Eu já mencionei umas 2 ou 3 vezes aqui situações do exterior. Então, é um cuidado que temos que ter que muitas pessoas não fazem. Não raro, pessoas são transferidas, porque trabalham em multinacionais, do Brasil para o exterior, ou decidem mudar de país e tentar a vida em outro país. Bom, o que eles fazem? Geralmente nada, né? Mas eu tenho um imóvel, eu não vou vender minha casa que está aqui e vão para lá. Qual é o problema? Falei anteriormente, o Brasil adotou o princípio da universalidade da renda. Se você continua para fins de fisco, independente de onde você mora, para fins de Receita Federal, como residente no Brasil, você terá que pagar aqui no Brasil o que você ganha em qualquer lugar do mundo. Aí você pode, a pessoa pode dizer, mas como é que o Brasil vai saber? Sabe como o Brasil vai saber? Quando você voltar para o Brasil e tiver alguma renda, ou se tiver alguma economia lá que você quiser trazer para o Brasil. E aí você não consegue trazer porque você deveria ter tributado. Então, como que a gente resolve isso? Bom, você pode ser brasileiro residente no exterior, como estrangeiros podem ser residentes no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente faz eu vou me mudar, vou ficar fora 1 ano, 2 anos, 3 anos ou tempo indeterminado. Eu faço uma declaração. Aqui no Brasil eu faço uma declaração que nós chamamos de declaração de saída definitiva no Brasil. Eu mudo meu status perante a Receita Federal é de brasileiro não residente. Isso faz com que eu não precise pagar no Brasil qualquer imposto de renda naquilo que eu ganhei lá fora. E tem outro aspecto importante, quando eu voltar para o Brasil, quando eu trouxer meus rendimentos, minhas economias para o Brasil, eu não vou ter que tributar. Eu transfiro para o Brasil e resolvo isso. Mas eu tenho uma situação de imóvel. Eu tenho um imóvel aqui, como é que eu faço? Eu vou alugar, eu vou ter rendimento. Não tem problema. Você precisa eleger na sua declaração um procurador. Você vai pagar esse imposto de renda no Brasil como rendimento tributado exclusivamente no Brasil. Eu tributo isso dessa forma, esse aluguel, e para os fins legais, o procurador será responsável por esse bem e você não paga. Então, não raro, tenho visto situações como essas, a pessoa
não faz a declaração definitiva, quando traz o dinheiro de volta, acaba tendo uma tributação muito mais alta, porque daí ela cai numa alíquota diferenciada, ela não entra naquela alíquota progressiva e eu pago mais imposto de renda ainda. Então, um alerta que eu faço. Visto esse resumo de toda a declaração, vamos entrar agora no programa, ficha a ficha, para a gente ver exatamente o que deve ser preenchido. Então vamos lá. De cara, a gente baixa o programa, né? Temos um exemplo aí e aparece aqui. Você tem declaração nova, né? Você tem as boas-vindas, declaração nova e preenchimento transmitidas. Então, eu vou clicar numa declaração nova, né? E aí ele já vai trazer alguns links, né? Ali à direita, né? Novidades 2023. Então, abrindo uma declaração nova. Aí já vem a primeira coisa importante, ele pergunta se eu quero importar as declarações de 2022 ou eu quero partir da declaração pré-preenchida. Qual é a diferença de uma e de outra? A declaração do ano anterior, ela vai trazer aquela abertura de saldo já, né? Ela até vai trazer já sem valores, mas quais eram as fontes de renda que você teve, né? E vai trazer a ficha de bens e direitos com todos os saldos anteriores já. Qual é a diferença da pré-preenchida? A pré-preenchida, ela já traz todos os valores de rendimentos preenchidos. Precisamos revisar. Alguns bancos, eu não sei por que motivo, a informação não vem. Então, é importante, sobretudo aqueles rendimentos rendimento de banco, né? Às vezes a empresa não entregou, a DIRF também não vem, mas geralmente todas as informações já estão lá. Eu só vou usar o quê? Vou dar uma conferida, mas eu não preciso preencher os dados. Então, há pessoas que ainda imaginam que não vão fazer isso porque a Receita Federal vai ter acesso ao que eu tenho, ao meu CPF. É a mesma desculpa que algumas pessoas usam para não usar Pix. Pessoal, a Receita Federal já sabe, ela já tem as informações da sua movimentação bancária e isso não muda em nada. Essas informações, ela já tem, ela só está dando uma facilidade, ela está facilitando a sua vida, que permitirá que você baixe esse programa pré-preenchido e aí gaste menos tempo. Então, minha sugestão, quem puder, programa pré-preenchido ou buscar a declaração do ano anterior. Se ela tiver instalado no mesmo computador, ele vai fazer isso automaticamente, sem nenhuma mão de obra. Bom, quem for optar pela declaração pré-preenchida ou por baixar os dados do ano anterior, também já vai ter todos os dados pré-preenchidos, que são os dados de identificação de contribuinte. Vão ter alguns itens que você vai ter que preencher. Por exemplo, se houve ou não mudança de dados de cadastro, se houve ou não mudança de endereço, esse tipo de coisa. Esses são alguns erros que vão impedir a declaração de ser transmitida. Bom, também importante, ocupação principal. Olha só, a Receita Federal, este ano, ela vai priorizar a restituição para algumas funções e para algumas situações. Quem optar pelo Pix, a restituição, ela terá preferência na restituição. Algumas categorias como professores e aposentados também vão ter preferência na restituição e realmente isso funciona, tá? Bom, preenchido todos esses dados, né? Percebam que aqui na esquerda tem todo o menu com todas as informações, né? E ali você vai de um em um que vão preenchendo. Outra coisa, aqui em cima, no menu em cima, vejam que tem também, né, vários ícones e tem um íconezinho que é um tiquezinho verde. Quando vocês apertar esse tiquezinho verde, ele vai fazer o que nós chamamos de verificação. Ele vai verificar todas as inconsistências que o programa tem, que a sua declaração tem. Aquelas inconsistências
chamadas de erro, elas impedem a transmissão. Os avisos, eles não impedem a transmissão, mas fica aí um alerta. Sugiro que vocês, de fato, tentem resolver e preencher aqueles avisos. É claro que alguns avisos não tem como resolver. Um estrangeiro morando e declarando no Brasil, vai vir um aviso de que o título de eleitor não foi preenchido. Ele não tem título de eleitor, então vai ficar lá o aviso. E é justamente por causa disso que não é um erro, é um aviso. Bom, vamos à ficha de dependentes. Então, ali eu vou informar os dependentes. Eu coloco lá quem é meu dependente. Agora, todos têm que ter CPF, né? Não, como a partir de agora todas as crianças, quando nascem, precisam ter o registro de CPF, não é mais permitido dependentes sem CPF. Percebam que eu botei lá Maria João e José Maria, criei lá algumas datas, botei o CPF lá e já apareceu o valor que eu posso deduzir. Lembra que eu falei lá no início que R$2.000 e poucos por ano por dependente. Então aqui já estão os dependentes. Tenho também os alimentados, né? Então imagina que eu pago lá, também informo lá. Outra novidade este ano, a pensão alimentícia passou a ser isenta também esse ano, tá? Então, mais uma coisa interessante. Aí eu vou para os rendimentos tributáveis. Então, se eu fiz a declaração pré-preenchida, ela praticamente vem toda aqui. Caso contrário, não. Eu tenho aqui, por exemplo, fundo de regime da Previdência. O que isso quer dizer? É porque eu ganhei rendimento da Previdência, é uma aposentadoria. Depois eu venho aqui, né, Vitor e Cibele Vidros ME, tive mais um rendimento, um Prolabore. Aqui eu informo, né, o quanto eu ganhei de 13º, quanto que eu ganhei de imposto de renda. Isso aqui pode ser um Prolabore ou pode ser eu sou empregado dessa empresa, né, Vitor e Caleb Vidros. Então, eu informo todos os meus rendimentos aí. E aí, seguindo, tenho um exemplo de rendimentos de dependente. Então, um dos meus dependentes também trabalha e teve rendimento. Não podemos deixar de declarar o rendimento dos dependentes. Ele vai somar com a minha declaração. E aí vamos seguindo, ficha a ficha. Aí temos exemplo de rendimento, por exemplo, no recebido de pessoa física ou no exterior. O que isso significa? Se eu tenho rendimento de pessoa física ou no exterior, eu preciso fazer o que nós chamamos de carnê-leão. Quem normalmente tem isso daqui? Essa é uma situação bem comum para quem, por exemplo, trabalha no Brasil e recebe, né? Hoje com home office, tem muitas pessoas, sobretudo na área de tecnologia, são contratadas por empresas estrangeiras e trabalham aqui. Então, ela precisa declarar aqui e fazer o carnê-leão. Profissionais liberais também, dentistas, médicos que recebem rendimentos de pessoas físicas, né? Ou outros profissionais, eletricista, encanador, devem declarar aqui nessa ficha os seus rendimentos, né? Não é porque eu recebi de pessoa física que eu vou deixar de declarar. Então, a ficha aí, ela traz, né, o valor que eu tenho que declarar mensalmente, ele é de trabalho assalariado. Os aluguéis também eu declaro aqui nessa ficha. Então, mencionei também, eu tenho um aluguel, eu não posso deixar de declarar, ele é tributado. Né? E aí, vou levando, eu informo todos os itens. Paguei pensão alimentícia, recebi pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia agora teve aí uma mudança recente. Temos também rendimentos, recebidas de pessoa física do exterior, dependentes. Todas as fichas de rendimentos que se aplicam ao contribuinte também aparecem para os seus dependentes. E se teve algum tipo de ocorrência dessa natureza, ele deve ser preenchido. E aí chegamos nos rendimentos isentos e não tributados.
Alguns exemplos aqui apresentados, né, e que já foram mencionados anteriormente. Bolsa de estudos de pesquisa, né, em algumas situações, lucros e dividendos recebidos, parcela isenta de aposentadoria para aqueles casos acima de 65 mil, rendimentos de caderneta de poupança, né, ou letras hipotecárias, de créditos do agronegócio, rendimentos de titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, transferências patrimoniais, doações e outros, meação também entra aqui, uma situação muito clássica, né? E também às vezes as pessoas desconhecem. Casal, casado, regime de comunhão de bens e só ou a esposa ou o marido que declaram e declaram o outro como dependente. Ou mesmo que eles tenham declarações separadas, como os bens são em comum, uma única pessoa do casal declara todos os bens. E aí houve a dissolução do casamento e houve a separação desse patrimônio. E não é porque a esposa ou porque o marido não tinha esses bens na declaração que vão pagar imposto de renda. Tem uma linha específica aí para meação de bens para caso de divórcio. Então, eles acabam sendo declarados na ficha de isento. Aqui, seguindo em frente, nós temos os rendimentos de tributação exclusiva. Então, os de aplicações financeiras, rendimentos, juros sobre capital próprio e outros, né? E aqui embaixo, né, na ficha seguinte, temos eles elencados, né? Próprio 13º salário, como já foi dito, ganhos de capital na alienação de bens e direitos, ganhos de capital no caso de moeda estrangeira, ganhos de capital em moeda estrangeira em espécie, e aí vem a lista, né? Próprio juros sobre capital próprio, como já foi dito, participação nos lucros ou resultados, aquela participação nos lucros resultados, aquela que os funcionários, o famoso PPR, né? Não estou falando dos dividendos e distribuição de lucros para sócios e acionistas, estou falando daquela que os empregados entram, ela também é tributação exclusiva na fonte, ela não entra no rendimento normal. Mas estava na moda aí a aplicação em criptomoedas. Como é que eu faço para declarar isso? Bom, criptomoeda, quando ela acontece, você declara normalmente como bem e direito, e quando você vende ela, você vai vender, vai apurar o ganho de capital, como você declara normalmente e vai tributar de forma exclusiva na fonte. Você tem que ir lá apurar como se fosse uma aplicação de bolsa, de mercados variáveis, né? de ações. Ela tem que ser apurado o imposto e ser recolhido. Tem que fazer lá o DARF desse imposto caso você tenha ganho de capital. Temos também situações que eu posso ter uma ação, né? Rendimentos recebidos com exigibilidade suspensa. O que quer dizer isso? Eu entrei com uma ação ou algo assim e eu consegui uma liminar para suspender o pagamento do imposto, a exigibilidade do imposto. Ou eu estou discutindo algo e esse valor foi depositado judicialmente. Então, ele tem que ser declarado, porque é um rendimento que eu tive, mas por hora não será pago o imposto. E aí tem uma outra situação interessante que também é de desconhecimento, que é o tal do rendimento recebido acumuladamente. Quando isso acontece? Acontece com processos de aposentadoria que às vezes demoram muito para sair. Quando saem, o rendimento vem tudo de uma vez só. E o mais comum, aqueles processos de correção de aposentadorias. As pessoas entram com processos para corrigir valores e recebem tudo de forma acumulada,
às vezes de 5, 10 anos passados. E aí, se você aplicar no imposto de renda uma tabela normal, daria um valor enorme. E aí a Receita permitiu que se declarasse de uma forma diferente. O próprio programa, quando se informa lá, informa que você vai tributar de forma exclusiva na fonte, ele refaz o cálculo ano a ano e apura o imposto de renda devido. Na grande maioria, quando você declara de forma exclusiva e refaz o recálculo, você acaba muitas vezes nem pagando imposto de renda ou uma alíquota, um valor muito menor. Muitas pessoas, quando têm esse rendimento, ficam desesperadas, acham que elas precisam ir lá, aplicar a tabela e recolher o imposto, e não é assim. Tem uma opção lá que é desconhecida por muitas pessoas, mas todos vocês que forem entrar no programa, forem olhar, forem navegar, vão descobrir aí as coisas incríveis que o programa traz e como ele facilita a vida. Na verdade, o programa é simples e se vocês seguirem uma ajuda, irem lá na ajuda, seguirem ficha a ficha, ele é extremamente fácil de se compreender. Vamos seguir as fichas. Imposto de renda pago ou retido. Bom, aqui vão ser informadas os valores de impostos pagos, retidos na fonte, que foram lá descontados. Quando você informa lá no início, quando você abre a ficha de rendimentos, por exemplo, ou quando você já trouxe ela pré-preenchida, algumas informações que se informa lá no início, ele vai jogando nas fichas adequadas. Um exemplo é o imposto de renda na fonte. Para que serve essa ficha? Ela vai dar para vocês o total do imposto, né, que foi de fato recolhido, para depois ser descontado do valor total devido. Então, eu vou ter esse imposto, quando eu apuro lá o valor devido, eu desconto que eu já antecipei. Então, essa é justamente a ficha que mostra todo o imposto que foi antecipado durante o ano. Estamos falando de rendimentos, passamos por todos os rendimentos, né, tributados, né, pela primeira parte da declaração, que são aqueles valores, aqueles dados cadastrais. Fomos para os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, isentos, o imposto de renda pago, né? Temos todas as informações, agora nós vamos ver aquilo que nós podemos usar para abater, os pagamentos. Aqui eu devo declarar todos os pagamentos que efetuei. E aí eu paguei um advogado, paguei um engenheiro, né, fazer o projeto da minha casa, né, ou paguei aluguel. E aí a pessoa diz, mas se eu não posso abater, eu não declaro. Errado, eu devo declarar. O fato de eu não poder deduzir do imposto de renda não significa que eu não deveria declarar, muito pelo contrário, né? Então aqui nessa ficha eu tenho alguns exemplos, né? Aqui eu tenho, eu informo, né, se é para o titular ou para o dependente e o tipo de despesa que é. Eu informo aí pelo código, né? Então cada código tem uma natureza, eu informo para quem que é e aí eu vou botando o valor, né? Aí, seguindo o exemplo, então, no primeiro item é Cultura Max. O que é isso? É um valor que é de escola, né? Depois, eu também vou fazer uma doação e todos os pagamentos, antes de ir para as doações, né? Aqui eu informo e o próprio programa, de acordo com a natureza, já vai dizer qual é o limite. Eu não preciso fazer cálculo separado. O próprio programa vai dar o limite da educação e tudo mais. E aí eu tenho que dar pagamentos e doações. Então aqui eu fui para a Cultura Max, eu fiz também a doação para projetos, né, da criança e do adolescente. Então, também esse é um outro aspecto importante para a gente abordar. Se você quer fazer doação para projetos, né, como o da criança e do adolescente, ou para aquelas entidades que você pode deduzir, você pode fazer de duas maneiras. Uma,
você faz ela na própria, antes, né, antes de fechar o ano, e aí você pode abater, isso é abatido do imposto de renda, ou na própria declaração. Importante, quando você faz na declaração, você vai gerar um DARF e vai ter que recolher, mesmo se você tem imposto de renda a restituir. Imagina o seguinte, eu vou doar R$1.000, eu vou destinar R$1.000, você pode destinar até 2%. Eu vou destinar esse percentual, né? Eu vou destinar um percentual para as doações, depois a gente vai passar por essa ficha. Eu gero o DARF e aí aumenta meu valor a restituir, tá? Então, isso pode ser feito, tá? Quem paga, na verdade, é uma doação que você faz, cujo ônus acaba sendo do governo, porque é uma parcela que você doa para uma entidade, se direciona, e esta parcela acaba sendo deduzida do imposto de renda. Então, no final, esse desembolso acaba sendo do fisco. Aqui, né, as doações diretamente na declaração, que é aquela que eu falei que você pode fazer na hora de enviar. Então, aqui o próprio programa já te diz qual é o limite que você pode fazer. Então, eu sou fã desse programa porque ele traz muitas facilidades, né? E ele vai dizendo aqui, né, que ele vai gerar o DARF, só vai valer se você pagou o DARF. Toda a parte de pagamentos e doações, a gente viu. Vamos ver a ficha de bens e direitos. Bom, aqui tem um código para cada bem, lembrando que eu devo declarar bens imóveis, saldo em conta corrente, saldos em aplicação, tudo isso eu tenho que declarar, porque o fisco faz uma conta muito simples. Se eu tinha 1 milhão de saldo no ano anterior e agora tenho 1,5 milhão, essa diferença, essa variação patrimonial, né, tem que vir da onde? Da soma dos meus rendimentos, menos meus pagamentos, mais a soma dos meus empréstimos, e isso tem que dar a minha variação patrimonial. Cuidado com variações patrimoniais negativas. Se ela estiver negativa, quer dizer que você não declarou algum rendimento. O fisco faz a conta, né? E é uma conta muito simples de fazer. Aqui, nesse nosso exemplo, nós temos uma lista de bens. No ano nós tínhamos aí 143.100, no ano seguinte temos 354.100 de bens e direitos. Lembrando que reformas de casa, benfeitorias devem ser somadas aos valores patrimoniais. Dívidas de ônus, também, falei também, aqui por exemplo, empréstimo consignado, é um exemplo clássico, lembrando que financiamento de casa e de carro não devem ser declarados aqui. Eu não declaro o valor da dívida, eu declaro tudo que eu pago no ano, somando esse valor na ficha de bens e direitos. Bom, espólio, o que é isso? Bom, eu costumo dizer que quando todo mundo já esqueceu de você, a Receita Federal ainda lembra de você. Quando uma pessoa morre, ela precisa entregar a declaração de espólio até o momento que o inventário sai, o inventário final. E isso não é rápido. Aliás, temos às vezes situações de disputas de inventário e eu conheço casos que chegaram a levar 10 anos para ser. Então, enquanto que isso não acontece, a pessoa ainda está com o CPF ativo na Receita. Ela já é informada na declaração de espólio que ela já morreu. No entanto, todo esse patrimônio ele não pode ser distribuído enquanto que não sai o inventário, o processo final do inventário, e todos os rendimentos, tudo que tem dentro desse patrimônio deve ser declarado como espólio. Tá? Então, eu tenho que informar lá e ano a ano eu vou declarar isso. Muitas pessoas acham que não precisa fazer nada. Não, tem que declarar. Então, muito cuidado com isso. Inclusive, cuidado com a seguinte situação. Alguns cartórios, quando você vai fazer a escritura, convence as pessoas de fazer pelo valor já de mercado, que vai te obrigar a pagar ganho de capital. E lembrando que
Toda herança é rendimento isento, o que a gente paga é o ITCMD e não imposto de renda. Bom, partidos políticos e candidatos, né? Algumas pessoas apaixonadas fazem esse tipo de doação, né? Também devem ser declaradas. O objetivo de se declarar isso é justamente para que a Receita possa cruzar com o que os partidos políticos declararam como recebimento. Bom, aqui eu tenho a ficha de importações de arquivo. O que são essas importações? Eu vou fazendo várias declarações, como carnê-leão. Carnê-leão são aqueles valores, por exemplo, que eu declaro mensalmente de aluguel, rendimentos de pessoa física ou obtidos no exterior. Eu tenho o GCAP, né, que é o de ganhos de capital, que também toda vez que eu tive uma venda de um imóvel, de um patrimônio, eu tenho que declarar lá. E a própria atividade rural, que é outro programa. Aí eu pego e faço a importação desses programas. Eu vou lá nesses programas, digo exporto, venho aqui, importo, e ele já vai gerar todas as informações. O próprio informe de rendimentos, informes do plano de saúde, são algumas importações que eu posso fazer. Então aqui eu tenho um exemplo de como eu faço. Então a gente digita as coisas uma única vez, apura num programa e traz isso tudo para o próximo programa. Então, exemplos aqui do GCAP, né, que é um programa que está aberto. Uma informação importante no caso do GCAP, quando eu faço eu vendo um imóvel para comprar residencial para comprar outro imóvel residencial. Essa compra, ela tem que acontecer no prazo de 180 dias. No ano passado, já teve uma mudança que permitiu que, caso eu tenha já comprado esse imóvel antes de vender o outro, mas eu usei esse dinheiro para quitar o imóvel que eu já tinha comprado, eu também posso optar pela isenção. Então, imagina o seguinte, eu fui lá, eu não quis perder o negócio, eu botei minha casa à venda, mas eu já fechei o negócio na compra de um outro imóvel. Dei uma entrada lá de, sei lá, 50 mil, mas eu primeiro fechei o contrato aqui. Daí eu vendi minha casa, aí eu utilizo este valor, eu utilizo esse valor para quitar. Eu posso optar pela isenção, tá? É válido essa opção. Ok? Aqui ele tem uma situação, né, um exemplo do GCAP, né, do passo a passo, como é que eu faço, os campos que eu tenho que declarar, né, eu tenho que ter os dados do comprador, valor. Tome muito cuidado, né, porque às vezes vocês compram um imóvel e a pessoa que vende tenta convencê-lo de fazer e declarar por um valor menor. Isto, além de ser ilegal, vai lhe prejudicar, porque o imposto de renda que este cidadão que está vendendo economizou, você vai pagar quando você for vender, porque o seu custo é menor e você vai apurar um ganho de capital maior, né? Então aqui tem um exemplo todo do passo a passo desse ganho de capital do GCAP. A atividade rural, ela não é tão comum, né, para quem está nos centros urbanos, mas eventualmente pode haver. Também tem o exemplo, a atividade rural, ela utiliza o livro caixa, tem uma opção de você arbitrar, né, utilizar para fins de imposto de renda 20% da receita da venda. Temos situações também de imóvel, quando é um imóvel rural, né, terra nua sendo vendida, ela também tem uma regra específica para a apuração do ganho de capital, tá? E aí vamos para a renda variável, né? Essa é a nova queridinha das gerações mais jovens, né? De repente, a aplicação em renda variável, em ações, se tornou uma coisa muito mais popular. Claro, teve um motivo para isso, né? Mais divulgação, acesso, né? A acessibilidade a esse tipo de investimento ficou muito mais fácil. E muitos jovens, inclusive, brincando e investindo realmente na bolsa. Bom, a gente já falou que este ano, e é valor de venda,
não é valor de compra, mas o valor de venda por mês de a aplicação de renda variável está isenta até 40 mil. Então, não importa o lucro, não é o lucro, né, que eu tive na venda, mas é o valor total da venda. Outra coisa interessante, né, que é importante que todos saibam, se eu tive prejuízo num período, tá, eu posso compensar com o lucro da operação seguinte. Esse mês eu vendi ações e realizou um prejuízo, né? Eu comprei lá a ação por 10, vendi por 9, porque eu queria investir em outra, estava caindo, aí eu vou para outra, esse prejuízo eu posso compensar com o lucro da próxima. Então, isso é importante. Nem sempre as corretoras dão as informações tão detalhadas, cuidado. Peçam da corretora, exijam da corretora esses informes, porque você tem que ir lá colocar mensalmente quanto que você vendeu. É preciso ter um bom controle disso. Então, a minha sugestão é, se você investe, se você vai trocando de investimento, crie uma planilha, não acredite, não confie só no controle da corretora, porque quando você for declarar, eventualmente você vai precisar. E aí você vai colocando, né, o resultado líquido do mês, resultado negativo do período anterior, a base de cálculo, né, os prejuízos para compensar, a alíquota, né, que é de 20%, e aí você vai trazendo. Esse tipo de ganho de capital também tem uma alíquota específica, lembrando que ela é tributada de forma exclusiva na fonte, ela é tributada de forma definitiva, mas ela tem toda uma apuração à parte justamente por causa da possibilidade de compensar esses prejuízos, e ela tem que ter esse controle por causa da possibilidade de parte das vendas serem isentas. Então, se eu fizer e vender por mês aí até 40 mil, eu estou isento. Bom, lembrem que eu falei lá do tiquezinho verde, né? Ele traz pendências e erros. Os erros, os que estão aí em vermelhinho, né? Eles não permitem a transmissão. Os amarelos são apenas avisos. Então, ó, o campo indicativo banco não informado, né? Agência, ó, aqui é um caso muito simples. Foi lá na restituição, no pagamento, não foi informado os dados do banco. Aqui, ó, CNPJ inválido, né? Campo indicativo débito automático não informado, né? Eu fiz uma opção, mas eu não informei o débito automático os dados. Então, o que é vermelho, ele impede a transmissão. Eu costumo, quando eu estou fazendo a declaração, de vez em quando já vou lá, dou o checkzinho lá para verificar aqueles problemas que vão surgindo, eu já vou corrigindo à medida que eu vou preenchendo a declaração. Tá? CNPJ errado. Hoje a coisa está tão integrada que se você colocar a data de nascimento errado de um dependente seu, ele não vai transmitir e vai informar. Isso já faz vários anos que isso acontece. Eu tive um exemplo clássico. Na hora de transmitir, eu tinha digitado a data errada em vez de 29, em vez de 26, digitei 29, o dia do nascimento, e quando eu fui transmitir, veio uma mensagem de volta que não foi possível transmitir porque data de nascimento do dependente estava errada. Então, o programa ele é muito rápido, né? Muito fácil de fazer. Depois também é importante, né, que vocês sempre olhem o menu, olhem ali na esquerda, olha ali, ó. Lembrem que eu falei em algum momento que a questão do desconto automático, né, ou não, ele vai dando, ó, ali embaixo, opção pela tributação, eu tenho por deduções legais, nesse nosso exemplo, né, por essas deduções eu vou pagar 12.235. Se eu optasse pelo desconto simplificado, eu pagaria 20.740. Então, no primeiro
primeiro minha alíquota efetiva é de 12%, no segundo 17%. E o programa, ele já deixa assinalado automaticamente aquele que me dá um valor menor de imposto de renda a pagar, ou uma restituição maior. Então, sempre fiquem muito atentos a isso, né? Hoje em dia, o programa, ele está muito autoexplicativo, né? Ele está muito fácil, ele vai meio que direcionando você para as melhores opções, né? Muito tempo atrás, as primeiras versões do programa já não era assim. Você tinha que fazer a opção manualmente, quando você optava de um lado para o outro, você perdia dados. Agora ele ficou muito mais fácil, né? Em nome do Fiscodata, eu quero agradecer, espero que essas informações, que esse curso ajudem vocês a fazer a declaração de vocês, fazer a declaração das pessoas para quem vocês pretendem fazer, né? A dica que eu dou, tem dúvida, travou em alguma coisa, olhe lá no Ajuda do programa, ela sempre vai trazer informações que podem ajudá-lo. É alguma coisa muito diferente, muito à parte daquilo que é do dia a dia. A Receita Federal publica lá o pergunta, né? A gente chama de perguntão, né? Perguntas e respostas. Entrem lá no site, façam essa pesquisa que vocês realmente vão conseguir resolver, tá? Tudo, hoje em dia a informação está muito fácil, né? E aí eu desejo a todos uma excelente declaração de imposto de renda.